O que rolou no bate-papo de hoje com o time da Uber sobre o Uber Flash? Como eu anunciei mais cedo aqui no canal, na parte da manhã eu postei um vídeo falando que alguns parceiros foram convidados para um bate-papo com a galera da Uber para falar sobre o Uber Flash, e eu fui um desses convidados e eu fui lá participar. Bom, rolou brinde, uma sacolinha aqui, que nada a ver, né? Que a gente que trabalha de Uber Flash não vai utilizar essa sacola para nada, mas rolou um brinde também, um suporte à prova d'água para moto e bike. Suportezinho legal, mas rolou também muita conversa boa, muito papo interessante, e eu vou fazer um resumo aqui mais ou menos de como que eu interpretei esse bate-papo. Opiniões rolaram, eu falei que se eles dessem espaço para opinião, eu iria sugerir algumas opiniões, e o bate-papo foi justamente para isso, né? Para eles entenderem o nosso dia a dia, para ouvir as nossas opiniões, responder algumas perguntas que eles fizeram e a gente fazer perguntas para eles também. Bom, o bate-papo foi limitado, né? Não foi para muitos parceiros. Eu acho que no total tinha uns 10, 12 parceiros, inclusive contando comigo, né? Não tinha muito, a sala foi uma sala pequena, né, que eles reservaram para esse bate-papo. E da galera do time da Uber tinha 2 americanos, eles estavam inclusive com 2 assistentes para traduzir a conversa. Eles provavelmente não entendem o português do Brasil, então as assistentes estavam traduzindo o bate-papo. E tinha a galera que daqui de São Paulo que trabalha no time da Uber. Tinha 2 rapazes e mais duas moças lá que estavam representando o time do Uber Flash. E eles estavam fazendo anotações, fez questionamentos, ouviram os nossos questionamentos também. Alguns desses questionamentos que eles não souberam responder, que daqui a pouco eu vou comentar o que foi isso aí. E foi um bate-papo bem produtivo. Eles não prometeram nenhuma melhoria, não prometeram nenhuma mudança, não prometeram nada de diferente, mas eu percebi que fizeram bastante anotações. Inclusive eu sentei ao lado de um deles que estava fazendo anotações, e ele estava montando um relatório lá de tudo que estava sendo discutido no momento na sala. Esse bate-papo durou um pouco mais de 1 hora, acho que 1h10, 1h15 mais ou menos, e foi produtivo. Bom, ao meu ponto de vista, o que foi produtivo é que, a princípio, em ter essa oportunidade de relatar direto para eles sobre o nosso dia a dia, já é um ponto que eu acho positivo, porque eles têm a preocupação de saber como que é a nossa avaliação, o nosso dia a dia de trabalhar com a plataforma, e eles quiseram ouvir e deu espaço para a gente opinar sobre como que é trabalhar com isso, por que a gente escolhe trabalhar com a Uber e trabalhar com o produto Uber Flash, e eu acho isso super positivo. Bom, em relação a opiniões, e como eu falei, eles ouviram opiniões, sugestões inclusive de melhorias. Não prometeram nada, né, aplicar nenhuma melhoria, isso não foi prometido, mas fizeram anotações. Provavelmente vão estudar, vão fazer um compilado de todas as opiniões, porque, como eu falei, tinha mais ou menos uns 10, 12 parceiros, e cada um tem sua opinião, né? Inclusive lá surgiram opiniões diferentes. Eu concordei com a maioria das opiniões. Apenas uma opinião que eu não concordei foi a opinião em relação a alterar a questão de exigir o código para finalizar a corrida, como já tem a opção de código para finalizar as corridas no Uber Flash, mas não são todas as corridas que é obrigatório você inserir o código, e mesmo nas corridas que
exige código, você tem a opção de finalizar sem inserir o código. Isso para mim é super positivo, é dinâmico, é bom que mantenha assim. Aí, como eu falei, que teve alguns parceiros que sugeriu que seria interessante ser obrigatório inserir algum método de validação para você finalizar a corrida. E o método de validação que tem, que é opcional, se o cliente marcar que quer que confirme a finalização da corrida com código, ele põe, mas a maioria dos clientes não põe. Então eu acho isso positivo, e a opinião que eu não concordo, se for obrigatório em todas as corridas ter um código para finalizar, igual é na 99, por exemplo, isso vai travar muitas entregas, por exemplo, porque nem todas as entregas você tem a possibilidade de obter rápido esse código, então vai travar a dinâmica das entregas. Bom, e em questão de sugestão, teve muita sugestão e reclamação, né? Teve muita reclamação e sugestão de melhoria em relação às tarifas de taxa mínima, por exemplo, as corridas de R$ 4,60, corridas de farmácia de R$ 5,00. A maioria concordou que isso é muito ruim, que não são corridas vantajosas e que isso muita gente não aceita essas corridas, abaixa a sua taxa de aceitação. Alguns, pelo menos um lá, relatou que não faz esse tipo de entrega, por exemplo, não trabalha com o produto Uber Entrega, que era o antigo Direct, agora mudou para entrega. Eu ainda trabalho com esse produto, mas eu também sugeri a opção de melhorar essa taxa, de subir um pouco o valor dessa taxa, pelo menos para uns R$ 5,50 ou R$ 6, e de ser uma taxa mínima de entrega. Um questionamento que teve, pelo menos que eu lembro, foi apenas um parceiro que questionou se tem uma tarifa mínima para o cliente, se a plataforma Uber cobra, se tem um estipulado uma tarifa mínima para o cliente. Por exemplo, se tem uma tarifa mínima que o cliente vai pagar no mínimo R$ 5,00 em uma chamada, e aí ele repassa para o parceiro esse mínimo de R$ 4,60. Bom, então eles não souberam responder exatamente se tem quanto que é essa tarifa mínima. Apenas afirmaram categoricamente que tem uma mínima, né, que tem uma tarefa mínima, mas eles não souberam precisar quanto que é esse mínimo que eles cobram do cliente para poder repassar esse mínimo aí para o parceiro. Algumas preocupações também que teve parceiro preocupado com questão de vulnerabilidade, que a gente fica vulnerável ao cliente, né? Se o cliente relatar alguma intercorrência em uma entrega, por exemplo, que o parceiro fica muito vulnerável a ser bloqueado, a ser banido da plataforma. Isso foi uma preocupação de alguns, inclusive em relação a sugestão de ter um método de confirmação, de pedir assinatura, de pedir o RG, de pedir, sei lá, de tirar uma fotografia de quem recebeu o produto e tal. Foi em relação a essa preocupação de cliente relatar que não recebeu o produto e sobrar para a gente que está trabalhando lá e ser banido da plataforma porque um cliente agiu de má fé, por exemplo. Isso é uma preocupação realmente, embora eu não me preocupo muito com isso, porque eu sempre prezo por entrar em contato com o cliente ou com o remetente. Às vezes a gente nem consegue, mas quando não consegue, tem outros métodos de você conseguir contornar essa situação. Por exemplo, entrega para o porteiro, entrega no condomínio, tal, pega o nome de quem recebeu, e quando o cliente abrir chamado, você relata que deixou em tal lugar e o nome da pessoa que recebeu, e assim tudo se acaba bem. Questionamento que eles fizeram para a gente em relação a alguns comentários que teve em relação a corridas longas e corridas curtas. A maioria prefere corridas longas
e eles questionaram por que que a gente prefere corridas longas em vez de várias corridas curtas. E o exemplo que eu citei é que, por exemplo, numa corrida longa você consegue concluir essa corrida longa em um tempo menor do que você concluir várias corridas curtas dentro de até dos integrantes da equipe lá fez até um exemplo de uma viagem de São Paulo para Jundiaí, em relação a pegar uma viagem de São Paulo para Jundiaí e pegar 5, 6 viagens aqui dentro da capital São Paulo. A maioria sempre falou que preferia pegar a viagem para Jundiaí, e inclusive eu também fui um desses que realmente eu prefiro, e o motivo é porque essa viagem para Jundiaí a gente com certeza vai conseguir chegar lá primeiro do que concluir as 5 viagens aqui dentro. Isso contando que o valor da viagem para Jundiaí e as 5 viagens aqui dentro fosse render o mesmo valor. Então teve essa questão de preocupação em ter mais viagens longas que paguem um valor mais alto em um período de tempo melhor. Embora, para quem já acompanha o canal aqui já sabe que eu tenho essa minha opinião em relação de viagens curtas e viagens longas. Tem viagens longas que, na minha opinião, dá prejuízo, embora eu aceito essas viagens, eu considero que dá prejuízo, mas eu aceito. Recentemente mesmo eu aceitei viagens para Santos, aceitei viagem para semana passada, eu peguei viagem para o Guarujá, que na minha opinião é uma viagem que vai dar um certo prejuízo, porque você corre o risco de voltar do Guarujá, como eu voltei do Guarujá sem viagem, então o meu trajeto de volta contabilizou como um prejuízo, porque eu estou gastando meu tempo e gastando combustível. Mas no geral foi uma viagem que eu consegui um valor para aumentar a minha meta do dia. Embora eu tive a oportunidade de pegar viagens lá no Guarujá mesmo, pegar viagens em Cubatão, por exemplo, mas para pegar uma voltando para São Paulo é muito difícil. Talvez se eu ficasse lá um tempo lá esperando, 1, 2 horas, talvez eu conseguisse não pegar direto para São Paulo, mas pegar para São Bernardo, para Diadema, sei lá, que já é próximo aqui. Mesmo assim, é um tempo que você vai ficar lá esperando, e eu não fiquei esse tempo lá esperando, porque essa viagem que eu peguei já foi para fechar o dia mesmo. Eu já voltei para casa e já parei o meu dia, já fechei a meta do dia e parei. Como eu estou falando, foi uma das preocupações que o pessoal colocou em relação a essas viagens longas e a possibilidade de de você pegar uma viagem longa e ter uma garantia, ou ter uma maior probabilidade de conseguir pegar uma viagem voltando. Aí sim ficaria lindo, o serviço ficaria rodando muito bem. Eu já peguei viagens para Campinas também, já voltei vazio. Peguei viagens para São José dos Campos, voltei vazio. Aí teve um dos parceiros lá que citou que ele pegou uma viagem para Pindamonhangaba, que já é quase em Aparecida do Norte, né, Pindamonhangaba. E ele falou que ele estava voltando de Pindamonhangaba e chegou em Taubaté, começou a tocar várias corridas em Taubaté, e ele pegou essas corridinhas em Taubaté e tal. Aí ele até chegou um tempo que já tinha fechado a meta dele do dia também e colocou destino para São Paulo e voltou, porque senão ele ficaria lá o resto do dia só trabalhando em Taubaté. Mas aí ele voltou para São Paulo sem viagem. E uma das sugestões era se tivesse algum jeito de a plataforma conseguir também direcionar viagens para você voltar dessa cidade longa. Você coloca um destino e em pouco tempo pegar uma viagem de volta, mesmo que não pegue até o destino final, mas pegue, digamos que ele está em Taubaté, pegue uma para Arujá, pegue para Guarulhos, sei lá, ele já está próximo de São Paulo, já livrou a viagem dele de volta. Isso foi passado para eles. Eles não prometeram que vai fazer nenhum, como eu falei, não prometeu que vai fazer nenhuma melhoria, mas
foi um bate-papo super pacífico, né? Foi legal, não teve nenhuma polêmica, nem uma crítica muito específica, além da questão da tarifa mínima. Em relação ao suporte, foi unânime, né? Todo mundo elogiou o suporte da Uber, porque para quem usa, para quem sabe, já trabalha na plataforma, sabe que o suporte deles é o melhor que tem, é o que funciona muito melhor, é o que resolve a maioria dos casos quando você está na rua, que está com um perrengue, que está com um BO de uma corrida, você precisa acionar o suporte, ele funciona bem, pelo menos para quem está nas categorias Platinum e Diamante, que a maioria dos parceiros que estava lá, a maioria falaram que estão na categoria Diamante, exceto um deles que não está na categoria Diamante, e ele até contou uma história triste lá, que ele chegou a falar que no momento ele está desempregado, porque falou que o aplicativo dele não toca, fica o dia inteiro que não toca, e ele está até preocupado com isso, porque a taxa de aceitação dele está em 7%. Aí a taxa de aceitação está em 7%, não cai corrida para ele. Ele até brincou, eu estou desempregado. E realmente, né, se ele depende do aplicativo para trabalhar e não toca corrida, o cara está desempregado. Mas o pessoal lá falou que ia passar na área de suporte lá e ia ver se conseguia melhorar alguma coisa no aplicativo dele lá, para ver se voltava a pegar as corridas. Mas no geral foi isso, é um resumão aqui, né? Estou só fazendo um resumo de alguns pontos específicos que foram passados, a questão de tarifa mínima, né? Questão de você pegar uma viagem longa e ter a possibilidade de pegar uma viagem de volta. Teve um dos pontos que inclusive foi eu que citei, a questão de falta de informação nas retiradas. Eu até sugeri que talvez, se eles colocassem o campo de observação como obrigatório, seria interessante obrigar ao cliente a fornecer a observação para retirada e observação para entrega. Outro ponto que foi colocado também foi a questão do não pagamento da taxa de espera na entrega, porque isso incomoda muito e é uma perca de tempo. Às vezes incomoda até mais do que você ficar perdendo tempo numa retirada, porque a taxa de retirada eles pagam, se passou de 3 minutos, eles pagam 23 centavos por minuto na taxa de retirada, mas na taxa de entrega, se você ficar 10 minutos, meia hora, uma hora, você não ganha nada. Isso é ruim. Foi um ponto passado como melhoria, rever essa questão de ter a possibilidade de cobrar uma taxa de espera na entrega também. Então é isso aí, um resumão do que foi discutido lá nesse bate-papo, beleza? Foi um bate-papo eu achei super positivo, embora, como eu falei, não teve nenhuma garantia, um posicionamento deles de que eles vão aplicar essas melhorias aí, e nem quando, sei lá, se eles vão estudar as questões que foram passadas ou não teve nenhuma resposta em relação a isso. Mas foi, como eu falei, um bate-papo positivo, porque eles ouviram as nossas opiniões, fizeram anotações, fizeram alguns questionamentos e obteve as respostas, algumas respostas divergentes, outras não, mas no geral foi um bate-papo positivo, beleza? Então valeu aí, só passando aqui para esse resumão de hoje, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo aqui. Novidades que surgir eu vou postar aí para vocês, beleza? Falou e até mais.